Pronto, agora sim estamos gravando e no ar. Tá? Então, vou começar falando um pouquinho de definição de matriz, os tipos de matrizes, operações, multiplicação de matrizes. Vou ensinar a fazer na mão e depois no Excel. Muito fácil fazer no Excel. Tá? E depois sistema linear. Sistema linear, molezinha. Dá para a gente fazer 2x2 e 3x3, que a gente vai fazer escalonado. Tá? Vou fazer o método de Gauss, é um cálculo numérico, né, para fazer por cálculo numérico. Eu achei que ia dar muito trabalho. E também por regra de Cramer. Se você faz escalonamento e Cramer é só uma alternativa a mais. Acho que o escalonamento para a gente já é suficiente já fazer escadinha. Acho que é mais que suficiente já. Depois, se quiser, eu mostro por Cramer também. Eu pego um exemplo, dá para fazer por Cramer. Tá? Então é o seguinte, ainda estou sem meu computador, estou no computador da Paloma, né? Então, aquele programinha MathType está off, não está on, né? Igual nós estamos on no sábado, o programinha não está on. Eu vou usar o equation mesmo do PowerPoint e, dependendo de alguns casos, vou usar o Excel também para a gente fazer operações com matriz, acho que vai ser mais fácil. Tá? Mas a gente vai adequando aí, se precisar usar canetinha também, tá? A gente vai se adequando. Então, matriz nada mais nada menos do que é uma projeção de uma determinada tabela. Né? A gente tem uma tabela que abre no jornal, numa revista, com alguns dados inseridos em linhas e colunas, é uma matriz. Tá? Toda matriz ela vai ser uma tabela com um número m de linhas horizontais por um número n de colunas ou filas verticais. Tá? Então, como exemplo aqui, vou deixar até maximizado primeiro, depois eu a ativação do índice, que vergonha, mas tudo bem. Então, aqui, a matriz A aqui, ó, ela é chamada de matriz 3x2. Por que 3x2? Porque eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Pode ser colocado tanto entre parênteses quanto colchetes. Também é uma representação matricial. Não tem problema nenhum. Tá? E uma matriz B aqui, que tem 2 linhas e 2 colunas, é uma matriz 2x2. Cada elemento da matriz aqui, ele é uma combinação linear da sua linha e do elemento que está da posição da sua coluna. De que forma aqui, ó? Isso aqui eu gosto de mostrar, porque na hora de termos uma condição para elaborar uma matriz que é a próxima, essa condição é bacana dependendo da posição que ele está. Então, por exemplo, ó, eu vou falar que essa matriz A, todos os elementos são A. Eu vou chamar de todos os elementos A aqui, ó. Todos os elementos A. Então é o seguinte, se ele está na primeira linha e na primeira coluna, a posição dele aqui é A1. Primeira linha, segunda coluna, A12. Segunda linha, primeira coluna, A21. Segunda linha, segunda coluna, A22. Terceira linha, primeira coluna, A31. E terceira linha, segunda coluna, A32. Isso é só a posição de cada elemento dentro da matriz, porque se posteriormente a gente precisar, através de uma condição, montar a matriz, a gente precisa desse posicionamento de cada elemento para montar a nossa matriz aqui. Ó. Então é o seguinte, ó, cada elemento da matriz, o I refere, que é o primeiro número, né, refere-se à linha que ele encontra, e o J refere-se à coluna onde ele encontra. Né? Então, cada matriz, que eu chamei de matriz A aqui, tem um elemento, que ele vai ter uma posição de linha e coluna, distribuídos em várias linhas e várias colunas. Tá? Então, como exemplo aqui, ó, eu dei uma condição de AI e J ser I mais J, para montar uma matriz A de condição 2x3, ou seja, eu vou montar uma matriz A com 2 linhas e 3 colunas, então aqui, ó, 2 linhas e 3 colunas, 2x3, sendo que cada elemento é a sua posição I mais a sua posição J. Por isso que eu faço isso aqui, ó, A1, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna.
segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha e terceira coluna. Para quê? Para na hora de montar a matriz fica mais fácil. Ó. O elemento A1, 1 mais 1, tá aqui, ó, 2. Elemento 1, 2, primeira linha, segunda coluna. 1 mais 2, 3. 1, 3. 1 mais 3, 4. Também para a segunda linha, primeira coluna, 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. Tá? Então, por isso que é importante a gente determinar esses elementos aqui distribuídos da forma que a matriz foi distribuída, 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas, para na hora de você montar uma matriz através de uma condição, você chegar na matriz sem ter necessidade de errar cálculo. Às vezes você faz de cabeça, né? Aqui é uma condição muito fácil, mas às vezes pode ter uma condição, por exemplo, vai ser, por exemplo, número 2, se I for igual a J. Vai ser o número 3, se o I for maior do que J. Vai ser o número 5, se o J for maior que o I, ou o I menor do que o J. Então, pode ter infinitas de condições para a criação dessa matriz aqui. Né? Então, por isso que é importante a gente distribuir os elementos dentro da matriz aqui, ó, para na hora de montar a matriz final numérica, né, você ver qual condição e qual elemento atende a cada condição. Nesse caso, a gente tem uma condição só. Tá? Então, era só somar a posição, que eles estão linha e coluna. Não tem muito mistério aqui, não. Tá? Foi o que eu falei aqui, ó, no segundo exemplo. Os elementos de uma matriz A3 por 2, então aqui eu já coloquei, ó, 3 linhas e 2 colunas. Né? São dados por aqui, ó. Cada elemento aqui, ó, vai ser I mais J ao quadrado, aonde o I foi igual ao J. Então, aqui, ó, deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó. Aonde o I foi igual ao J, que é aqui, ó, A1 e A22, eu vou seguir essa condição aqui, ó. Eu vou pegar o valor de I, somar com J e elevar ao quadrado. Agora, aonde o I for diferente do J, que são aqui, ó, 1, 2, 2, 1 e 3, 1, eu vou obedecer essa condição aqui, ó. I ao quadrado mais J ao quadrado. Beleza? Beleza não, porque eu não entendi. Não entendeu? Tá. Eu quero montar uma matriz A, correto? Sim. Quero montar uma matriz A. A matriz vai ser 3 por 2. Ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Correto? Correto. Então, a primeira coisa é distribuir os elementos dentro da minha matriz. Eu vou ter 3 linhas e 2 colunas. Primeira linha e primeira coluna é o elemento A. A posição dele é A1, 1. Primeira linha e primeira coluna. Esse elemento aqui, ó, A1, 2, primeira linha e segunda coluna. Esse primeiro valor aqui, ó, é o valor de I e esse é o valor de J. O I é a posição desse elemento na linha e o J é a posição dele na coluna. Se eu tenho aqui o A32, quer dizer que ele está na terceira linha, segunda coluna. Se eu tivesse o A53, seria que está um elemento que estaria na quinta linha e na terceira coluna. Beleza a posição do elemento? Sim, quanto à posição, eu entendi. Beleza. Eu fiquei então, essa questão tipo essa formulazinha em cima. Beleza. Que você... Então, agora é o seguinte. Para criar minha matriz, o que vai acontecer? Dentro dos elementos distribuídos na matriz 3 por 2, aonde os elementos de I forem igual ao do J, ou seja, aonde que a posição da linha for igual à posição da coluna, esse elemento numérico vai ser o valor de I mais o valor de J elevado ao quadrado. Então, por exemplo, aqui, ó, aonde eu tenho aqui, ó, o A11 e o A22, você considera que o I é igual ao J, ou seja, a posição dele na linha é a mesma da coluna, correto? Sim. Então, para o valor numérico aqui, ó, eu vou obedecer essa condição aqui, ó. Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu pegar um alt igual aqui. Então, vou fazer até no Excel. Eu ia pedir até justamente para você poder simular com número, porque... Mas nós vamos usar os números agora. Isso vai ficar legal.
Alt igual. Depois eu ajeito a matriz aqui, ó. Eu vou pegar a matriz A igual. Aqui eu tenho uma matriz 2×3. Deixa eu pegar um colchete aqui. E dentro da matriz aqui é 2×3. 3×2. Beleza, tá aqui. Depois eu dou um Enter nela aqui. Ótimo. Então é o seguinte, aonde que o elemento da linha foi igual da coluna, eu vou somar os dois valores e elevar ao quadrado. Então, por exemplo, aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, 1 mais 1 dá quanto? 2. 2. 2 elevado ao quadrado, qual que é esse primeiro elemento aqui? 4. Agora o elemento aqui, ó, A2, 2, o I igual a J. Eu vou somar e elevar ao quadrado também, ó. 2 mais 2 dá 4, correto? 4 elevado ao quadrado? 16. 16. Então, beleza. Esses elementos que têm a posição I e J iguais, eu considero na primeira condição aqui, ó. Eu somo o I mais o J eleva ao quadrado. Agora o seguinte, aonde são diferentes, ó, que são esses e esse aqui, ó, eu vou pegar a segunda condição, ó, elevar o primeiro ao quadrado e somar com o segundo ao quadrado. Então eu vou pegar aqui, ó, esse elemento aqui, ó, que é o 1, 2. Eu vou pegar 1 ao quadrado dá 1, mais 2 ao quadrado dá 4. Então esse elemento aqui vai dar 5. 5. Aqui é a mesma coisa, só inverteu a posição, ó. 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, 1. Aqui também deu 5. 3 ao quadrado, 9. mais 1 ao quadrado, 1, vai dar 10. 10. E o último aqui, Pedro, qual que é? 3 ao quadrado, 9. Com 2 ao quadrado, 4. Somos 2. Dá 12. 12? Isso mesmo? Não. Não, pera. 13. 13. Isso aí. Montar uma matriz. Entendestes agora? Agora entendi, claro. Que bom, ó. Obrigado. Nada. Vou salvar aqui para não perder, né? O que a gente fez aqui. Vamos prosseguir. Aqui, ó, tem outro exemplo. Ótimo, excelente que eu tenho outro exemplo aqui, ó. Aqui eu já coloquei a matriz aqui, a ordenação de cada elemento para facilitar, tá? Normalmente no exercício ou na prova vocês fazem essa matriz, isso aqui é uma matriz 3×3, 3 linhas e 3 colunas, né? Aqui eu já coloquei para facilitar um pouquinho, até mesmo porque eu estou sem o MathType que me dá uma embananadinha na hora de digitar, né? Então achei melhor já deixar pelo menos essa primeira parte pronta aqui, que é o posicionamento. Se é uma 3×3, eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Qual que é a minha condição aqui? Eu tenho 3 condições agora para essa matriz. Eu vou colocar o número 2, aqui eu não tenho operação, eu tenho um número. Pode ter tanta operação, pode ter um número, pode ter uma expressão, pode ter várias condições para você criar uma matriz, tá? Aqui estão exemplos, não tem uma condição fixa, tá? São exemplos, eu tenho várias condições. Aqui foi uma expressão que a gente calculou, e aqui é só um número que a gente vai preencher, né? Logicamente, do número é muito mais fácil do que da expressão, mas é um processo bem simples também, tá? Então, aonde que o I for menor do que o J, ou seja, aonde o primeiro número da posição, quer dizer, o número da linha for menor do que o número da coluna, eu vou substituir por 2, o lugar do número na tabela. Aonde o primeiro número for maior do que o segundo, o I for maior do que o J, eu coloco 1, e na onde a posição na linha for igual à posição na coluna, eu coloco o 0. O mais fácil para pegar aqui primeiro, ó, é a diagonal principal aqui, ó. 1, 1, 2, 2, 3, 3.
eu coloco aqui tudo 0. Bacana? Porque é onde o I está igual ao J, a posição na linha igual a posição na coluna. Aí depois, a ordem não faz tanta diferença, não. Se eu pegar o I menor do que o J, é essa bandeja aqui de cima. Imagina que eu fiz uma diagonal aqui, ó. Cadê? Então, se eu fiz uma diagonal aqui, ó. Acima da diagonal, o I é menor do que o J. Olha só, vocês podem ver, ó, sempre o primeiro número é menor do que o segundo, ó. E abaixo da diagonal principal, ó, o I é maior do que o J, ó. Aí facilita também, ó. Aonde o I for menor do que o J, na minha tabela eu coloco o número 2, ó. Então aqui, ó, 1, 2, 1, 3 e 2, 3, eu coloco tudo 2. E aonde o I for maior do que o J, eu coloco o número 1. Bacana? Bacana. Eu, quando as aulas eram presenciais, aí eu dava aula de aula presencial, eu criei aqui em casa aqui, esses cubinhos de madeira, só que ele está a dimensão maior também, acho que ele é uns 10 por 10 mais ou menos. Eu colei nele vários tipos de matrizes e várias condições. Então, aí eu levava para a sala, eu mesmo fiz esse trabalho artesanal de imprimir, colar no cubo, alguns eu dei até para plastificar, para fazer exercício, juntava em grupo, trio, dava um par de dados, por exemplo, do tipo da matriz e as condições, 2 ou 3 dados, não lembro agora. Muito tempo que não usa, né? Acabou presencial praticamente, vai ficar aqui na brinquedoteca da matemática. Mas eu fazia dados para o tipo da matriz e as condições. Então, aí cada grupo construía vários tipos de matrizes sem repetição e extremamente aleatório. Tem grupo que fazia, tem dados até que tem operações entre as matrizes. Então a gente criou, tanto eu, quando eu falo a gente, eu e a Paloma, a gente criou alguns joguinhos que, às vezes, dependendo do tipo de assunto, dava. Está até guardado ali no canto ali. Depois eu até mostro para vocês. Mas aí fazia, aí assim, não tinha um que não aprendia essa matéria de fazer montar uma matriz através de uma condição pré-determinada, entendeu? Não tinha um, porque era extremamente lúdico, fazia em grupo. E fazia, né? Às vezes também eu levava uma balinha, alguma coisa, quem terminava primeiro ganhava uma balinha. Aí pode ser a coisa simples que for, mas tem competição, a tendência sempre é querer ganhar, né? Mas funcionava bem nas aulas de Gaal. Ô, saudade da aula presencial. Nossa Senhora. Mas tá bom. Então, passada aqui a construção de uma matriz através de uma lei, né, ou de uma condição pré-determinada, a gente vai ver alguns tipos de matrizes, né? Por exemplo, a matriz linha é quando eu tenho uma linha só, né? Independente do número de colunas. Então, vai ser uma matriz do tipo 1 por alguma coisa, né? 1 por 2, 1 por 3, 1 por 5. Eu vou ter só uma linha. A matriz coluna já é o contrário. Eu vou ter uma coluna e um número indeterminado de linhas. Então, vai ser um número de linha qualquer por 1, que vai ser uma coluna, né? A nula, sempre todos os elementos dessa matriz são zero, tá? Então, a matriz nula, sempre os elementos dessa matriz são zero. A quadrada é quando eu tenho o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, toda vez que eu falo matriz quadrada, é uma matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, etc. Tá? São matrizes que têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. São esses tipos de matrizes que a gente faz o cálculo do determinante, né? Que é a diagonal principal menos a diagonal secundária, né? A gente calcula o determinante de matrizes quadradas. Tá? Matriz transposta, né, outra classificação. No caso, se eu tenho uma matriz 2 por 3,
a matriz transposta dela vai ser 3 por 2, porque a linha vira coluna, tá? Então, se eu tenho 2 linhas e 3 colunas, a transposta vai ser 3 linhas e 2 colunas, ó. Eu tenho primeira linha aqui, ó, 4, 2 e 1. Né? A transpostas dessa, que é esse Tzinho aqui sobrescrito do A, que eu chamei aqui de matriz A, né? 4, 2 e 1 virou a primeira coluna 4, 2 e 1. E a 5 menos 3 é 0, virou 5 menos 3 e 0 coluna. Tá? Então, a transpostas, eu inverto o número de linhas e o número de colunas. Tá? E uma outra classificação importante, isso aí é matéria, sistema linear é matriz, algumas escolas ensino médio primeiro ano, outras ensino médio segundo ano, tá? Matriz triângulo, o que acontece? Quando eu tiro a diagonal principal, tem que ser em matrizes quadradas, tá? Só funciona em matrizes quadradas. Quando eu marco a diagonal principal, ou em cima ou abaixo da diagonal principal, eu vou ter todos os elementos zero. Você pode ver que forma um triângulo mesmo, né? Tá? Então, quando eu tenho esse tipo de matriz, triângulo, que quando eu marco a diagonal principal, ou acima ou abaixo, tudo aqui no caso, todos são zero, tudo bem. Mas aqui nessa matriz, por exemplo, ó, só em cima é tudo zero. E essa aqui só embaixo é tudo zero. Ó. Então, sempre quando eu tenho uma matriz triângulo, para calcular o determinante, basta multiplicar somente a diagonal principal. Tá? Porque todos os elementos depois vão ser nulos, né? As outras diagonais vão ser nulas. Tá? Então, para calcular o determinante, basta multiplicar a diagonal principal, que é desse caso da matriz B, é o determinante de B, menos 2 vezes menos 1 dá 2, vezes 3, 6. Aqui nessa outra matriz aqui, que é uma matriz triângulo também, ó, 1 vezes 2, 2 vezes 4, 8. Tá aqui, né? E o exemplozinho que eu coloquei aqui do lado, né, que eu tinha feito já previamente no MathType. Opa, passou muito. Aqui eu tenho uma matriz triângulo também, ó, todos os elementos abaixo aqui, ó, da diagonal principal são todos zeros. Então, para calcular o determinante, basta fazer a multiplicação da diagonal principal. 2 vezes 2, 4, vezes menos 5, menos 20. Menos 20 vezes 3, menos 60 aqui. Beleza? Dúvidas até agora, gente? Vocês gostam da questãozinha de prova desse tipo aí, né? Uma classificação também de tipo de matriz é quando ela é simétrica e quando ela é assimétrica. A matriz simétrica é o seguinte, quando você faz uma transposição de matriz, ou seja, quando você pega uma matriz e acha a matriz transposta dela, ela fica exatamente igual à matriz anterior. Então, por exemplo, aqui, ó, primeira linha, ó, 1, 0 e 1. A transposta, 1, 0 e 1. Segunda linha, 0, 2 e menos 1. Aí vai passar para a coluna 0, 2 e menos 1. Terceira linha, 1, menos 1 e 3. 1, menos 1 e 3, se vocês olharem, as matrizes são exatamente iguais. Então, essa é uma matriz simétrica. É quando você faz a transposição de uma matriz e ela continua igual à matriz anterior, original. Tá? E a assimétrica é quando ela continua igual, só que, porém, com sinais trocados. São os mesmos valores, mesmos algarismos, só que com sinal trocado. Por exemplo, aqui, ó, 0, 1 e 2. Vezes 0, 1 e 2. Menos 1, 0 e menos 3. Menos 1, 0 e menos 3. Menos 2, 3 e 0. Menos 2, 3 e 0. Ó. Aí, quando você vai analisar linha por linha, ó, 0, 1 e 2, trocou o sinal. Ó. Menos 1, 0 e menos 3, trocou o sinal de todos os elementos. Então, essa aí é uma matriz assimétrica. Tá? E, por último aqui, a matriz identidade. Tá? Quando a diagonal principal, os elementos são 1, né? E todos os outros demais elementos da matriz são 0. Tá? Então, a matriz de identidade, a diagonal principal é 1, todos os elementos da diagonal principal são 1, e todos os demais elementos da matriz são 0. Então, coloquei logicamente, os exemplos, né? Aí, 3 aqui é uma matriz de terceira ordem, e 4, a matriz de identidade de quarta ordem, e 5, a matriz de identidade de quinta ordem.
Para que falar dessas classificações de matriz? Que às vezes tem um exercício. Dado uma matriz de identidade 3x3. Então, eu não vou perguntar o que é uma matriz de identidade, mas falando o termo identidade, vocês já sabem que é a diagonal principal tudo 1 e os outros elementos são 0. Então, você tem como partir para a resolução de um exercício, tá? É um conceito importante para desenvolver outros exercícios, tá? Então, vamos para o nosso primeiro exemplo aqui de matriz, ó. Sendo a matriz, aqui, ó, eu tenho, deixa eu aumentar aqui para vocês verem um pouquinho, eu tenho uma matriz 2x2, 2x2, ó. O primeiro elemento aqui é uma equaçãozinha do segundo grau, x ao quadrado, menos 6x, mais 9, tá? Segundo elemento é 0, primeira é linha 1, coluna 2, linha 2 e coluna 1, x ao quadrado, menos 3x, menos 4, e elemento 2, 2 é 1, tá? Então, está falando que essa matriz, essa primeira matriz, é igual à segunda matriz aqui, que é a matriz identidade, né? Eu poderia colocar que, sendo a matriz tal igual à matriz identidade de ordem 2, né? Eu já sabia que seria essa matriz aqui, eu já coloquei no exercício aqui, mas eu não precisaria ter colocado depois do igual. Esse termo para falar, falando que é a matriz identidade de ordem 2, eu já sei que a diagonal é 1, os outros elementos são 0, tá? Aí pede para calcular o valor de 2x. Então, de onde que eu saio aqui? Qual o pressuposto que eu pego aqui, ó? Se são matrizes iguais, cada elemento numa posição de uma matriz é igual ao elemento que está na mesma posição de outra matriz. Então, eu analisando essas matrizes aqui, ó, o primeiro elemento da primeira matriz, ó, que é x ao quadrado, menos 6x, mais 9, ele é igual ao elemento que está na mesma posição da outra matriz, que é igual a 1. Organizando isso aqui, ó. Organizando isso aqui, eu tenho x ao quadrado. Vou copiar aqui para eu não sou neném. Eu tenho x ao quadrado menos 6x. O mais 1 vem para antes igual a menos 1, né? Então ficou mais 8 igual a 0. A gente tem a equaçãozinha do segundo grau. Pode resolver por delta ou soma e produto. A soma aqui, que quer dizer soma e produto? Ó. A soma, vamos por delta, né? Melhor, né? Então tem que x igual, pegar uma fração, menos b, que é 6, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, que é 36, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 8, sobre 2a. 2 vezes 1, 2. 8 vezes 4, 16, 32. O delta deu 4, né? Deixa esse trem para baixo. Isso. Então, o x, puxar a seta é melhor, né? O x igual a 6. Vou colocar a fraçãozinha aqui. 6, se o delta é 4, mais ou menos 6 de delta é mais ou menos 2, né? Isso. Mais ou menos 2 sobre 2a. Ou seja, eu tenho duas saídas. 4 e 1, né? 4 e 2, né? 4 e 2, é. Isso. x1 igual a 4 e x2 igual a 2. Beleza. Primeira parte está aqui. Já achou o valor de x.
Agora a gente tem que achar para outra igualdade também, só que aqui acho que o caminho é um pouquinho mais curto, porque já é igual a zero já, né? X ao quadrado menos 3x é menos 4, né? Já é igual a zero. Então essa segunda parte aqui eu some. Então aqui, o x igual a menos b, se o b é menos 3, vira 3, mais ou menos raiz de delta, o delta b ao quadrado, 9, menos 4 vezes a vezes c, confere para mim aqui, por favor, o delta vai dar, ó, menos 4 vezes menos 4, 16, mais 9, 25, raiz de 25, o delta aqui deu 5, correto? Isso. Então, 3 mais ou menos 5 sobre 2. 3 mais 5, 8 sobre 2 vai dar 4. 3 menos 5 vai dar menos 2 sobre 2 vai dar aqui menos 1. Beleza, qual o valor que eu vou pegar? Vou colocar todos? X vale quanto? Qual o valor que serve para as duas condições ao mesmo tempo? 4. 4. Então, x é igual a 4. Ah, professor, por que eu não posso pegar o 2, nem posso pegar o menos 1? Porque o 2 só serve para essa condição. Aqui vai dar um valor diferente. E o menos 1 só serve para essa condição. Aqui vai dar um valor diferente. Então, eu tenho que pegar o mesmo valor que atenda as duas condições ao mesmo tempo. Nesse caso, é o x igual a 4. Beleza. Questão de prova? Fácil, né? É. Eu já dei questão dessa de prova, hein? Não sei se está cadastrado no sistema, corre o risco, hein? Vou montar a prova ainda essa semana. Segunda-feira eu monto a prova, corre o risco, hein? Andrezão, você podia... Oi. Esses exercícios que você deu aí na aula para quem está presente é bom. Aí deixa esse negócio para prova, esses exercícios, tudo que você está dando na aula aí, ó. Só nós que vai saber mesmo. Dá, mas os outros ficam sabendo também, só que alguém acaba tirando print e mandando para os outros. Mas eu não sei se está cadastrado no sistema, eu sei. Oi, gente. Teve um menino. A gente continua com igualdade de matrizes aqui. Eu peguei duas matrizes quaisquer, com várias incógnitas, e falei que elas são iguais. Se elas são iguais, só para reforçar esse conceito, quer dizer que os elementos que estão na mesma posição são iguais. Então, eu coloquei já aqui embaixo, aqui, ó. O O é igual a 1, o M é igual a 9, o N é igual a 3 e o P é igual a 5, né? Igualdade de matriz quer dizer que os elementos da mesma posição são iguais. Ô, Diego, foi alguma dúvida ou apertou aí sem querer? Disse que levantou a mão? Não, deve ter sido sem querer. Vamos lá, parte fácil de operações de matrizes. Adição, eu só consigo fazer essas operações de adição e subtração quando eu tenho matrizes do mesmo tipo. Eu somo uma 2 por 2 com uma 2 por 2, eu somo uma 5 por 4 com uma 5 por 4, ou eu subtraio uma matriz 3 por 2 por uma 3 por 2, tá? Primeira coisa é verificar se dá para fazer a operação. Então, soma e subtração só pode ser com matriz do mesmo tipo. Mesmo tipo, quando eu falo mesmo tipo, é o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Fora isso, não é possível fazer esse tipo de operação de soma e adição. A multiplicação de uma escalar por uma matriz, aí essa matriz já não importa o tipo, né? É como se eu fizesse um chuveirinho com cada elemento da matriz. Então, vamos aos exemplos aqui de cada tipo de operação. Ó. Se eu tenho uma matriz 2 por 2 com uma 2 por 2, somando, eu vou somar aqui, ó, primeiro com primeiro, ó, 4
mais menos 2 dá 2. 1 mais 0 dá 1. 3 mais 1 dá 4. Menos 5 mais 3, menos 2. Assim como a operação, eu posso fazer de duas formas. Ou eu posso subtrair, ou eu posso trocar os sinais da segunda matriz e fazer uma soma que é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, se eu estou subtraindo matrizes do mesmo tipo, 0 menos 1 dá menos 1. 1 menos menos 1, quer dizer que fica 1 mais 1 dá 2. Né? Menos 3 menos menos 2 é menos 3 mais 2, que dá menos 1. E 2 menos 5 fica menos 3. Tá? Então, soma e subtração só pode ser realizado com matrizes do mesmo tipo. Já a multiplicação por uma escalar, eu faço um chuveirinho do escalar da constante vezes cada elemento da matriz. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 2, menos 4. Dificuldade nisso aí? Tranquilos? Manha, né? Então é o seguinte, ó. Primeira letra aqui, né? Pede para somar as matrizes D mais a matriz E. Então, a matriz D que eu estou replicando aqui. 5, 2. Menos 1. 0. E 1. 3, 2 e 4. Aí eu tenho 6. 1 e 3. Menos 1, 1 e 2. Eu acho que eu coloquei a aula no começo, no chat eu coloquei o arquivo no começo. Não sei se vocês pegaram aí ou não, depois fala que eu ponho de novo. Mas agora, como eu estou editando, acho que é meio difícil. Mas eu coloquei lá. Então, vamos lá aqui, ó. Então, matriz D, matriz E. Como é a soma de matriz, eu vou colocar elemento por elemento. Tá? Aqui eu não coloquei parênteses, não. Deixa eu colocar aqui. Estou colocando colchete no parênteses. Por 3. Então, como é a soma, é só somar os elementos da mesma posição. Ó. 7, 6 e 5. Uma escadinha. Menos 2, 1 e 3. E 7, 3 e 7. Ah, beleza, ótimo, Pedro, obrigado. Pedro colocou aí de novo, tá? Segundo exercício aqui, pede 5 vezes a matriz A, tá? Então, 5 vezes a matriz A. Então, vou colocar aqui, ó. 5 vezes a matriz A é uma 3 por 2. 3 por 2, ó. Aqui vai ser igual a uma matriz 3 por 2 também. Então, aí é só multiplicar cada elemento por 5. Tá? De forma bem simples mesmo. Como é que eu costumo cobrar em prova? Uma equaçãozinha matricial para resolver com multiplicação, com soma. Tá? Aqui eu dei exemplo só de multiplicação, soma e subtração, porque depois a gente vai ver como é que faz multiplicação de matrizes, tem uma condição especial para fazer. Tá? E como estamos em plataformas digitais, para quem sabe já ótimo, mas para quem não sabe, eu vou ensinar a fazer multiplicação de matrizes por Excel. Tá? É um achado. Viu? Vocês não têm noção que achado bacana que é fazer multiplicação entre matrizes pelo Excel. Tá? Então, aqui eu multipliquei, ó, 5 vezes todos os elementos, é como se fosse um chuveirinho mesmo, né? Aí ficou
essa matriz resultante aqui. Deixa eu colocar aqui para ver. Né? Completou, tá bom. Vai, André, eu vou querer aprender. Até porque às vezes eu devo até saber fazer, só que não sabia que o nome era, né? Cálculo de matriz. Eu sou a pessoa muito do. Tipo, tô lá mudando de canal e não sei o nome que aquilo é mudar de canal. Aí quando a pessoa fala muda de canal, o que é isso? A letra C é igual a menos 3 vezes a soma. Vou abrir parênteses aqui, ó. Vou abrir um colchete primeiro. Da matriz. Aqui eu tenho a matriz D aqui em cima. Acho que eu vou pegar, vai ficar mais fácil, ó. Matriz D. Vou colocar um parênteses. Mais 2 vezes a matriz E. Beleza. Montada a nossa equação aqui, ó. 3 menos 3 vezes a soma de D mais 2 vezes a matriz E. Tá? Isso aqui então vai ficar, ó, prata igual. Menos 3 vezes. Aí aqui é só continha mesmo, gente. Não tem mistério não, ó. 2 vezes 6 dá 12, mais 1 e põe aqui, ó, 13. 2 vezes 1 vai dar 2, soma com 5, 7. Eu estou multiplicando aqui primeiro e somando depois, tá? 2 vezes 3, 6, mais 2 vai dar 8. 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais menos 1 dá menos 3. 2 vezes 1 dá 2, mais 0, 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. E 2 vezes 3, 6, mais 4, 10. Multiplicado. Vou colocando parênteses, vou colocar todo parênteses. É só multiplicar por menos 3 agora. Menos 39. Menos 21. 6, 24, menos 24. Aí fica 9. Menos 6. Menos 15. Menos 33. Menos 12 e menos 30. Tá certo aí, gente? Depois vocês fazem e conferem aí, ajuda aí, por favor. Salvar. Não saberia fazer tanta falta equation, hein? Impressionante. Agora a última. A operação que tem que fazer é 3 vezes a matriz E, mais 2 vezes a matriz D. Então, isso aqui tá facinho fazer também, ó. Três vezes, abre parênteses, matriz E, deixa eu ver qual que é, a matriz é essa aqui, ó.
mais duas vezes a matriz D. Então, parênteses aqui. Vou copiar a matriz D aqui, ó. A matriz é essa aqui, ó. Isso mesmo, certinho. Vou colocar aqui um elemento de contenção. Coloquei o parênteses, pode ser o colchete, não faz diferença, tá? Aí é só fazer agora as continhas, ó. 3 vezes 6, 18. 2 vezes 1, 2. 18 mais 2, aí é só colocar aqui, ó, 20. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 5, 10. Dá 13. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 9 mais 4 também deu 13. Ó, pode jogar no bicho aí, não só criticando, não, mas joga no bicho aí, hein? 3 vezes menos 1, menos 3. Com menos 2 dá menos 5. 3 vezes 1, 3. Mais 0 vai dar 3. 3 vezes 2, 6. Mais 2 vai dar 8. 12. 12 mais 6, 18. 3 mais 4, 7. Né, eu faço a multiplicação do primeiro aqui, ó. Multiplicação do segundo e soma. Ó. 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 2, 4. 3 mais 4, 7. 3 vezes 3, 9. 9 mais 8, 17. Encerrou aqui, ó. Salvar. Prosseguimos? Podemos? Bora lá. Beleza. Multiplicação entre matrizes. A gente viu aqui a multiplicação de uma constante ou escalar por uma matriz. Agora a gente está vendo aqui multiplicação entre matrizes. Existe uma condição de existência para se efetuar uma multiplicação entre matrizes. De que forma que é essa condição? O número de colunas da primeira matriz da multiplicação tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz que está multiplicando. Tá? Se eu considerar aqui, ó, a matriz A vezes a matriz B, o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Exemplos que eu dei aqui, ó. Se eu tenho uma matriz 2 por 2, por uma matriz multiplicando por uma matriz 3 por 2, eu não consigo efetuar a multiplicação. Por quê? Porque aqui é 2, onde está justamente de vermelho, ó. Aqui é 2 e aqui é 3. Não se consegue efetuar a multiplicação, tá? Agora, se eu tenho uma matriz 2 por 2 e uma matriz 2 por 5, ó, o número de linhas da primeira matriz, número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Aí sim consegue efetuar a multiplicação. O resultado meu vai dar uma matriz 2 por 5. É como se eu tirasse, né, quando é possível fazer, é como se eu cortasse o número de linhas, o número de colunas e o número de linhas. Aí a matriz resultante dá o que sobra, ó, 2 por 5, ó, 2 por 5. Ó, aqui, ó, minha matriz A1 por 3 multiplicado por a matriz 3 por 2. Corto os números de coluna e o número de linha que são iguais, o resultado é minha matriz 1 por 2, ó, aqui, 1 por 2. E por último aqui eu não coloquei sim, mas se eu tenho uma matriz 2 por 3 e uma matriz 3 por 2, né, corto 3 com 3, número de colunas igual ao número de linhas, vai dar uma matriz 2 por 2. Tá? Se por acaso eu invertesse aqui, ó. Opa, o que
aconteceu aqui? Pera aí. Vocês estão me escutando? Estamos. Beleza. Eu fui apertar o ESC aqui, apertei o Power sem querer. Aí eu achei que tinha desligado mesmo, mas não, ele só deu um stand-by e voltou assim quase que instantaneamente. Se eu, por acaso, inverter as matrizes, é que eu tirei aqui da parte de compartilhamento, porque estava em tela de apresentação. Se eu inverter, por exemplo, aqui, ó, em vez de ser A vezes B, fizer B vezes A, aí, por exemplo, aqui, o B é 3 por 2, vezes A 2 por 2, ó, número de colunas, o número de linhas, daria. Aqui já não daria, ó, B vezes A, 5 colunas e 2 linhas, não dá. Aqui, ó, 2 colunas e 1 linha, não dá. 2 colunas e 2 linhas dá, seria 3 por 3. Tá? Então, se eu multiplicar de forma inversa as matrizes, o resultado muda. Às vezes, se A vezes B dá para multiplicar, B vezes A pode ser que não dê para multiplicar. Tá? Aqui eu coloquei um cálculo na mão para mostrar para vocês como é que faz. Tá? Ó, eu tenho uma matriz A e a matriz B. Eu quero multiplicar essas duas matrizes. Primeira coisa, dá para fazer a multiplicação ou não? O vácuo é um lugar escuro e sombrio que os alunos às vezes nos deixam quando ninguém responde nada. Né? Eu não entendi a pergunta. Eu tenho uma matriz A, que é uma matriz 2 por 3. Duas linhas e 3 colunas. Eu vou multiplicar por uma matriz B, que é 3 por 2. Eu quero determinar a matriz A vezes B. A primeira coisa, antes de sair multiplicando, é saber se é possível multiplicar essas matrizes. Então, primeira coisa é ver se é possível multiplicar. Aquela condição do número de colunas ser igual ao número de linhas. Isso. Aí, no caso, são 3 colunas, 3 linhas, pode. Isso, o Carlos também respondeu lá no chat. Ó, eu tenho 3 colunas e 2 linhas. Então, dá para multiplicar com o número igual. Então, cortando aqui, cortando, a minha matriz resultante vai ser uma matriz 2 por 2. Minha matriz produto, o resultado da minha matriz é a matriz 2 por 2. Beleza, primeira coisa é saber se dá para fazer ou não. Então, o segundo caso é multiplicar linha vezes coluna. Eu vou pegar cada elemento da linha e multiplicar por cada elemento da coluna. Então, o primeiro resultado meu aqui, ó, que vai ser, se eu chamar minha matriz resultante C, eu vou pegar a primeira linha vezes a primeira coluna. Então, vai ficar 5 vezes 1, somado com 1 vezes menos 4, somado com menos 1 vezes 8. Então, o resultado deu menos 7. O elemento 1, 2, quer dizer, primeira linha e segunda coluna, vai ser a multiplicação da primeira linha vezes a segunda coluna. Então, vai ser 5 vezes 5, somado com 1 vezes 3, somado com menos 1 vezes 1. Então, esse elemento 1, 2 da matriz produto vai dar o número 27. 2, 1, quer dizer, segunda linha, primeira coluna. 3 vezes 1, mais 2 vezes menos 4, mais 7 vezes 8. Dá 51. E C22, 3 vezes 5, 2 vezes 3, 7 vezes 1, total 28. Ou seja, minha matriz produto de A vezes B é menos 7 e 28, primeira linha, 51, menos 7 e menos 7 e 27, primeira linha, 51 e 28, a segunda linha. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Não, tranquilo, né? Eu acho que o próximo exemplo tem um exemplo aqui para a gente fazer na mão. E qualquer coisa a gente vai para o Excel, que eu vou mostrar para você no Excel que maravilha que é. André, só uma perguntinha, Claro. barra cobrança. Resolução da prova D2? Ou eu fiz ela todinha. Eu vou fazer o seguinte, Pedro, eu vou tirar a foto e vou mandar você no WhatsApp, pode? Pode sim.
Aí você compartilha com a turma, eu fiz. Me manda um oi no WhatsApp, por favor, que ele vai ficar no WhatsApp aqui, que está paradinho meu telefone, que aí eu vou lembrar e mando para você. Eu fiz tudo na mão. Ah, não, Tá? tranquilo. Aí eu mando para os meninos. Ah, Carlos, eu estou dando aula dessa matéria justamente, pesquisa, operação, métodos probabilísticos. Tem multiplicação de matrizes com cadeias de Markov, não é isso? Exatamente, cadeia de Markov. Você tá tendo aula com Maria Clara? Maria Clara. Tem dia que dá um nó na cabeça da gente, porque por mais que a gente entende a base de matrizes, né, o básico que a gente já viu e agora está vendo novamente em Gaal, né? Uhum. Agora, tipo assim, se você domina a matriz, você domina a matriz. Markov, quebra. É. Mas aqui, ela mostrou no Excel? Não, ela chegou a fazer basicamente do jeito que você está explicando aí mesmo. Ela não chegou a... Você já fez prova de Markov já? Isso, já fiz já. A gente só falta 3 agora. Ah, não, então beleza. Mas se cair Markov de novo, aí você já sabe que pode fazer multiplicação de matrizes pelo Excel. Tá? Isso, exatamente. Pode fazer pelo Excel. A gente está vendo isso aí agora nessa aula com você. Bom, essa multiplicação aqui, vocês querem pôr mão a mão? Ah, não, essa aqui é fácil, ó. Essa aqui é fácil. Porque o que acontece? Isso aqui eu vou fazer na mão com vocês. Quando pede um elemento especificamente da multiplicação da matriz produto, né? Igual está pedindo aqui, o elemento C22 da matriz C, que é igual a A vezes B. C22 quer dizer que é a segunda linha vezes a segunda coluna. Então, aqui, no caso, eu não preciso fazer a multiplicação da matriz todinha para poder chegar no resultado. Tá? Então, para achar que o elemento C22, ou C22, né, o C, segunda linha, segunda coluna, quer dizer que eu multiplico a segunda linha da matriz original, da primeira matriz, vezes a segunda coluna. Então, vou fazer, ó, 5 vezes 1, mais 6 vezes 1, mais 7 vezes 0, mais 8 vezes 0. Então, isso aqui eu fiz questão de fazer na mão com vocês, porque quando pedir um elemento da matriz produto, isso é igual a elemento C22, quer dizer que é a multiplicação da segunda linha vezes a segunda coluna. Tá? Então, não precisa montar a matriz toda. Tá aqui 5 mais 6 vai dar 11, né? Vai dar 11. Bacana? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 0, 0 e 1. Vamos para o Excel. 7, 1, 2, 8, 1, 0, 0, 4, 0. Excel. Eu vou colocar primeira multiplicação do exemplo que eu dei, vou colocar até a caixinha aqui, porque tem que digitar a tabela, tá? Não tem outro jeito não, tem que digitar a tabela. Então aqui eu tenho matrizado desse primeiro exemplo aqui que eu vou fazer, ó. Que é 5, 1, menos 1. Tem anotado aqui já para não ficar voltando. 5, 1 e menos 1. E a segunda linha, 3, 2 e 7. 3, 2 e 7. Aqui eu tenho 1 e 5. Menos 4 e 3. 8 e 1. Beleza. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que marcar, o meu resultado. Se eu tenho uma matriz 2 por 3 e uma matriz 3 por 2, o meu resultado é uma matriz 2 por 2. Tá? Então, eu marco o meu resultado, né? Qual tipo de matriz que é. Eu vou aqui, fórmulas, matemática e trigonometria. Professor, eu não estou vendo. Vocês não estão vendo? Que ótimo, gente. Me desculpem. Agora vocês vão ver. Estão vendo?
Sim. Tá pequenininho, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra. Beleza, agora sim. Então, a primeira coisa antes de fazer a multiplicação, se eu tenho uma matriz 2 por 3 vezes uma 3 por 2, o meu resultado é uma matriz 2 por 2. Então, eu tenho que marcar ela aqui. Aí eu vou em fórmulas, matemática de econometria, e aqui, ó, matriz multi, matriz.multi. Seleciono ela. Seleciono a primeira matriz, depois seleciono a segunda matriz. Aí não pode dar o OK aqui direto, não, senão ele calcula só o primeiro elemento. Vocês vão apertar Ctrl Shift junto e apertar Enter. Tá igual lá? Ó, número 7, 27, 51, 28. Top. Bom, né? Facilita um pouquinho, né? Ainda mais tratando de aulas EAD, né? Você não tem que fazer aquela matriz gigante, aquela multiplicação gigante. Facilita um bocado, né? Essa tabelinha que eu estou fazendo aqui é da segunda multiplicação, que a gente teve que calcular só o elemento C22, né? Aqui eu estou colocando a matriz toda, tá? Só para a gente fixar isso aí. Aí, aquela questão, né? O único cuidado que vocês têm que ter é de saber qual que é a matriz produto, né? Alguém me chamou no chat aqui, deixa eu ver. Bem mais fácil, com certeza, Dan. Bem mais fácil. Facilita muito os meios digitais. Eu também usei pouco meu caderno, eu ainda anoto algumas coisas. Mas com a EAD, o meu planejamento foi todo no computador mesmo. Eu sinto falta, às vezes, de escrever quadro bastante. Uso muito quadro, adoro escrever no quadro, mas a condição mudou um pouquinho, né? Nossa, eu fui super exemplo. Tenho o caderno completo. Pois é. Quem falei agora? Eu, Amanda. Oi, Amanda. Não consigo estudar se não for escrevendo. Pois é, ué. Não consigo prestar atenção. Eu também gosto de fazer resumo, eu gosto de montar minhas aulas fazendo as coisas, fazendo os exercícios. Eu faço antes dos exercícios, às vezes eu faço em rascunho. Por ser digitar, às vezes um erro que acontece é um exemplo aqui, às vezes eu fazer um exemplo na sala, vou conferir o gabarito do exemplo se está certo, beleza. Às vezes faço num rascunho e acabo jogando fora. Agora, para a aula presencial, eu faço um caderno e acabo fazendo uma sistematização melhor. Por isso que no início eu te pedi para mandar o slide sem você fazer, poder ir fazendo junto. Isso, é bem melhor, senão acaba ficando perdido. Tem um professor meu que as provas dele, ele dá a pergunta, mas você tem que fazer com a sua letra, escanear e mandar. Ele não aceita o sistema, fazer pelo sistema nem nada. Para turmas pequenas eu acho super válido. Agora numa turma dessa nossa, igual de 100 e tantos. 75 pessoas na minha sala. Nossa senhora, você tá doido. Guerreirão, hein? Guerreirão. Então deve ter só com poucas matérias. Se eu tiver com muita matéria, também não rola, não. Porque é muita coisa para corrigir. Eu acho que o papel é diferente. Você corrigir uma prova toda aberta, papel é diferente de digital. Parece que digital você, sei lá, a vista vai indo cansa também por causa da luz. Eu tenho, por exemplo, astigmatismo. Aí tem hora que eu enxergo, tem hora que eu não enxergo, coloco o óculos, tá ruim, tira. É complicado. Então, aqui, a segunda multiplicação, eu tenho uma matriz 3 por 4 vezes uma 4 por 3. Então, meu resultado vai dar uma matriz 3 por 3. Beleza, eu já marquei ela aqui já. Mesmo esquema, fórmulas, matemática e trigonometria. Matriz multi. Seleciona a primeira matriz, depois seleciona a segunda matriz. Ctrl Shift junto e aperto o Enter. Aí, ó, o elemento C22 que a gente precisava calcular, logicamente a gente calculou só ele lá, né? Mas ele tá aqui, ó, deu um 11.
Coisinha linda, né, gente? Que bacana. Top, maravilha. É isso mesmo, facilita, né? Tem hora que... Tem hora não, a tecnologia facilita pra gente, não pode reclamar, não. Ela facilita. Tá vendo que ficou feio, né? Mas o modelo ficou estranho. Você mudar o design dela. Só mudar o design? Clica na tabela design lá em cima. Ficou feio, né? O design aqui dela não ajudou muita coisa, não. Vou colocar aqui. Pronto. Tá bom. Um e dois. O negócio, quantos estados são recorrentes, por exemplo, são cinco transições, né, Carlos? Aí você tem que fazer multiplicação de matriz 5 vezes, né, dependendo de 5 estados seguidos, você queira calcular a cadeia de Markov. Aí realmente complica um pouquinho. Né, muito cálculo para fazer na mão. O Excel realmente é uma bênção nesse sentido. A prova dela basicamente teve 2 questões. Só para você ter uma ideia, assim. Entendi. Mas, como se diz, é válido, né? Claro, se tiver de novo, você já está sabendo já. Ó. Sim, com certeza. Então, aqui, ó, alguns exemplos. Ó. Uma matriz A, ela é 3 por 5. Outra matriz B, 5 por 2. E a matriz C, do tipo M por 4. M eu não sei quantas linhas são da matriz C. Qual que é o valor de M para que exista o produto A vezes B vezes C? Então, a primeira coisa é o A vezes B primeiro. Né? Eu vou colocar o alt igual aqui. Ó. Eu tenho uma matriz 3 por 5. Cadê o parênteses aqui? Vezes uma matriz 5 por 2. Então, o resultado de A vezes B vai ser uma matriz 3 por 2. Aí, o que nós vamos fazer agora? Isso. Eu tenho que ver qual que é o valor de M. Então, para multiplicar aqui com C, que é M por 4, né? M por 4, que é a matriz tipo C, para que eu consiga fazer essa multiplicação, o M vai ser igual a 2. Certo? Beleza, professor. Só condição de existência para ver se é possível efetuar a multiplicação da matriz ou não. Tá? Aqui foi só condição de existência. O número 2, ele pede para achar a matriz A, achar a matriz B e falando, né, que as matrizes A e B são quadradas de segunda ordem, né, então quer dizer que eu tenho matrizes 2 por 2, né? E eu quero achar a matriz C sabendo que ela é igual à matriz A mais B. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai montar duas matrizes aqui. Matriz A mais a matriz B, que vai ser igual à matriz C, a soma das duas. Lembrando que a matriz A é 2 por 2. Logicamente, para ter a soma, a matriz B também é 2 por 2. E, consequentemente, o resultado também é uma matriz 2 por 2. Tá? Se quiser colocar aqui, ó, só para lembrar os elementos, na hora de preencher a matriz,
Gente, esse A que eu coloquei só parece um pouquinho de metodismo, só que eu prefiro do que fazer direto, depois ficar, pessoal, onde você tirou o valor tal, né? Porque a gente tem que montar a matriz A, que vai ser aqui, e a matriz B, com base nessas condições aqui, ó. Os elementos da matriz A vai ser 3 vezes I mais 4VJ. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? O elemento 1, quer dizer que o I vale 1, J vale 1. Então, 3 vezes 1, 3, 4 vezes 1, 4. Então, aqui, ó, é 7. O elemento 1, 2. 1 vezes 3 vai dar 3. 4 vezes 2, 8. 3 mais 8, 11. 2, 1, né? 2 vezes 3, 6. Mais 1 vezes 4 vai dar 10. E 2, 2. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 2, 8. 6 mais 8, 14. O mesmo vai ser para os elementos B. Só que aqui, ó, menos 4i menos 3j, né? Então, aqui, menos 4 com menos 3 fica menos 7. Negativou tudo. 1 vezes menos 4 fica menos 4. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 com menos 4 fica menos 10. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Menos 8 com menos 3 vai dar menos 11. E 2 vezes menos 4, menos 8. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 8 com menos 6 dá menos 14. Somando, 7 mais menos 7 zerou. 11 mais menos 10 vai dar 1. 10 mais menos 11 dá menos 1. E 14 mais menos 14 zerou também. Esse é o resultado da nossa operação. Dúvidas? Questãozinha de prova? André. Oi. Perdoa o burro aqui. Eu não é entendi. Burro, não. A número 1. Né? Depois que você fez o produto de A e B. Tá, eu tenho uma operação A vezes B, entre parênteses, que eu tenho que fazer primeiro, para depois multiplicar por C, correto? Sim. Então, fazendo a multiplicação de A vezes B primeiro, as matrizes, eu vou ter uma matriz resultado 3 por 2. Para que eu possa multiplicar por uma matriz C, que é M por 4, o único valor admissível para o M é qual? 2. Porque a multiplicação de A e B é uma matriz 3 por 2, ou seja, 2 colunas. Então, a outra matriz que eu for multiplicar só pode começar com 2 linhas. Ah, não, sim. Eu falei, de teórico, o cérebro, ele... É uma questãozinha só de análise mesmo. Não é. Cabeça que ficou lenta aqui. Não, mas já tá, acho que todo mundo foi com a cabeça lenta, não é só você não. O André, repete a 2 para a gente falar. A 2 é o seguinte, antes de eu fazer a operação, eu tenho que montar a matriz. Fala que é uma matriz quadrada de ordem 2, quer dizer que é 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. Então, tanto a matriz A e B, eu sei que é 2 por 2. Para montar a matriz A, eu tenho, cada elemento da matriz A é 3 vezes sua posição na linha, mais 4 vezes sua posição na coluna. Então, como é uma matriz 2 por 2, eu coloquei aqui, ó, posição 1, 1. Então, fica 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 4 dá 4. 3 mais 4, 7. Posição 1, 2. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. 3 mais 8, 11. Então, fui achando a posição de cada um aqui. O valor numérico. Só tinha perdido essa ideia aí. Então, beleza. E o mesmo eu fiz para a matriz B também, só que já é outra lei aqui, ó. Menos 4 vezes 1, menos 3 vezes 1. Aí dá menos 7. Ah, tranquilo. Beleza? Tá, obrigado. Nada. O próximo exemplo aqui é o seguinte. Ao comprar os produtos necessários para fazer uma feijoada, a dona de casa resolveu pesquisar os preços em 3 supermercados. A matriz P dos preços está representada a seguir. A primeira linha mostra os preços por quilo, supermercado A, a segunda por B, e a terceira supermercado C, né, o preço por quilo. E esses preços são relativos especialmente aos produtos feijão, tomate, linguiça, tomate e cebola.
faltou uma perguntinha aqui, né? Em qual dos 3 supermercados, né, que o preço é mais em conta, né? Porque eu tenho que fazer uma multiplicação de matrizes aqui e somar todos, né? A linha 1 representa o supermercado A B representa o supermercado B e a terceira linha é o supermercado C, tá? O jeito mais fácil aqui para a gente fazer, ó, acho que vou aproveitar o Excel, vou fazer no Excel. Vocês veem algum problema nisso? Ficou melhor para o senhor. Não, para mim, o senhor está no céu, mas para mim, fazendo a mão no Excel, tá de boa. Tem que digitar aqui mesmo, 2,48. Se alguém quiser, se alguém está com a apresentação aberta aí, Não, André, meu computador é daqueles que você decide o que você faz. Ele só faz uma coisa de cada vez. eu tô com um que tá mais ou menos assim, hoje que eu tô no da Paloma. Eu peguei um com minha mãe, que ontem teve uma palestra online, que às vezes eu falava e é tipo meio slow motion, entendeu? Eu falo depois que aparece o movimento na tela. Aqui dá pra gente 5, 3, 2, 3, 5, 2, 2, 3, beleza. Só configurar isso aqui, vou colocar 2 casas. Beleza, então aqui, ó, eu tenho uma matriz 3 por 4 e uma matriz 4 por 1. Então o resultado vai me dar uma matriz 3 por 1. 3 linhas e uma coluna. Não é difícil fazer, na mão também não é difícil fazer, não. O primeiro vezes o primeiro, o segundo, dá na mesma, tá? Então a matriz 3 por 4 por uma 4 por 1, dá uma matriz de 3 linhas e uma coluna, uma matriz coluna, tá? Aí eu vou em fórmulas, trigonometria, multiplicação de matrizes, seleciono a primeira matriz, seleciono a segunda matriz, Ctrl Shift, Enter. Não tem mais espaço aqui. Por que deu valor? Não era para dar valor, não, é? Professor, um dos itens na primeira matriz está ponto e vírgula. Ah, tá, pode ser isso, eu digitei errado aqui. Isso. E tem um aqui que está com ponto, né? Isso. Esse aqui está com ponto. Vou ter que fazer de novo. Não, precisou não. Obrigado, gente. Então, seguindo a linha, o supermercado mais barato, sendo que a primeira linha é o A, o segundo o B e o terceiro o C. O supermercado mais barato é o supermercado C. Mas, pessoal, não estou no Excel, eu quero fazer na mão. 2,05 vezes 5, mais 9,89 vezes 3, mais 2,48 vezes 2, mais 1,68 vezes 3. Vai chegar nesse 50,22. O mesmo para todos os elementos da segunda linha e o mesmo para todos os elementos da terceira linha. O mais barato é o supermercado C, 49,3. Vou fazer isso na outra, ficou melhorzinha, beleza? O Rames tá bom, né?
Quarto exercício aqui. Quarto exercício, vamos lá. Determine A, B, X e Y, sabendo que X mais Y. Eu tenho duas matrizes aqui, que são 2 por 2, e elas são iguais. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Primeira coisa, eu vou ver as igualdades aqui, as equações que eu tenho. Ó. X mais Y igual a 3, que é o mesmo elemento que está do outro lado. Vou colocar uma barra aqui. Deixa eu achar uma barra aqui. Não vai rolar a barra, não. Vou colocar tracejadinho. Pronto. Pronto, asterisco para separar. Depois, eu posso pegar aqui, ó, até para efeito de comparação, ó, eu tenho 2x menos y igual ao elemento que está na mesma posição que é o 0. Depois eu tenho 2a mais b igual a menos 1. E por último, a menos b igual a 7. Então, eu tenho essas 4 igualdades. Lembrando o seguinte, que os valores de x e y e a e b são os mesmos em todo o processo. Então, isso nos dá 2 sistemas lineares, né? Porque eu tenho 2 equações com 2 incógnitas x e y, e tenho 2 equações com 2 incógnitas a e b, sendo que o x, o y e o a e b são os mesmos nessas 2 equações. Tá? Então, aqui eu tenho 2 equações. O jeito que eu gosto de resolver sistema, a gente vai voltar em sistema linear, vou mostrar para vocês, como aqui, ainda mais aqui que o y tem um positivo e um negativo, eu gosto de resolver por soma. Eu vou somar os dois sistemas. Então, x mais 2x vai dar 3x igual a 3, ou seja, aqui eu já tenho a resposta do x, ó, x igual a 1. Por outro lado, basta substituir o x em qualquer uma, das 2 equações. Então, aqui ó, fica x, não, mentira, fica 1 mais y igual a 3, ou seja, o y igual a 2. Feito isso, faça a mesma coisa. Faz a mesma coisa para o A e o B, também, as outras 2 equações. Ó. Eu tenho 2A mais B, 2A mais B igual a menos 1. E na outra eu tenho A menos B igual a 7. Também o B e o menos B já estão com sinais trocados já, então basta somar, ó. 3A é igual a 6, ou seja, o A igual, deixa eu colocar aqui o A, igual a 6 dividido por 3, que dá 2. Substitui em qualquer uma das duas, logicamente, deixa eu ver qual que está mais fácil. Tanto faz 2A quanto a outra, o B já fica positivo, né? Se eu quiser que, por exemplo, ó, 2A
2 vezes o A, que vale 2, mais o B é igual a menos 1. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Vai para a negativa, então B igual a menos 5. O sistema é fácil de resolver também, né? Tranquilinho. O foco não era tanto o sistema, mas em si o exercício. Bacana, dúvida? Tranquilo. Vamos para o último exemplo aqui. Tá, vamos para o último exemplo aqui, ó. É de construção de matriz 2×3 e matriz 2×3. Então, a matriz A mais a matriz B, eu quero saber qual que é o elemento 2, 3. Tá, então vou fazer alt igual. Eu fico perdido aqui, saudade do programinha, né? Alt igual 2×3 mais igual 2×3, 2 linhas, 3 colunas. Tá aqui, ó, 2 linhas e 3 colunas. Igual 2 linhas e 3 colunas. Então, aqui, ó, a primeira matriz é dada pela soma das posições, linha e coluna. Aqui é o elemento 1, ó. 1 mais 1 dá 2. Aqui é um elemento 1, 2. 1 mais 2, 3. E aqui é o elemento linha 1, coluna 3. 1 mais 3, 4. Aqui já é linha 2, coluna 1, ó. 2 mais 1, 3. Linha 2, coluna 2, 4. 2 mais 2, 4. Linha 2, coluna 3. 2 mais 3, 5. Somado com os elementos da matriz B, é a subtração da posição da linha menos a coluna. Então, aqui, ó, 1, 1, 1 menos 1 dá 0. Se quiser até aproveitar, ó, 2, 2, 2 menos 2 dá 0. Então, aqui, ó, 1 menos 2 vai dar menos 1. 1, opa, foi para baixo, não era. 1 menos 3 dá menos 2. Aqui eu tenho 2 menos 1 vai dar 1. E 2 menos 3 também aqui deu menos 1. Beleza? Ou não? Tranquilo. Aí é só somar, ó. 2 mais 0, 2. Não precisa somar tudo, né? Ele pede da posição 2, 3, né? 2, 3 é aqui, ó. 5 menos 1 dá 4. Que é o que está marcando aqui, ó. Aí já que a gente está fazendo tudo, ó. 2 mais 0, 2. 3 mais menos 1 dá 2. 4 mais menos 2 dá 2. 3 mais 1, 4. 4 mais 0 dá 4. E 5 mais menos 1 dá 4. É coincidência? 2, 2, 2, 4, 4, 4. Bacana? Bacana. Então é o seguinte, determinantes, a gente consegue realizar determinantes quando as matrizes são quadradas. A gente já viu isso em equação da reta lá no comecinho, a gente viu isso para achar a equação da reta, multiplicação vetorial a gente viu, produto vetorial e produto misto, a gente usou o cálculo de determinante. Então, que vocês já sabem fazer isso, que eu coloquei mais para sistematizar mesmo, porque determinante está incluso nesse assunto de matrizes, determinantes e sistemas lineares. Tá?
Então, o determinante do cálculo dele a gente realiza só em matrizes quadradas, matriz 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. E o que consiste o determinante? A diagonalização, a multiplicação das diagonais principais, menos a multiplicação das diagonais secundárias, né? Eu costumo falar que é a multiplicação do que vai, menos a multiplicação do que está voltando, tá? Se for numa matriz quadrada, o determinante é o próprio elemento. Se for 1 por 1, né? Só tem um elemento, não tem como. Se for numa matriz 2 por 2, é a diagonal principal, menos diagonal secundária. Eu dei um exemplo aqui, ó, da matriz 2, 3, 4, 5. Então, o determinante é 2 vezes 5, menos 3 vezes 4, que dá menos 2. Se for uma matriz quadrada 3 por 3 e assim por diante, né? O que eu costumo fazer, que eu já até mostrei para vocês? Eu gosto de repetir as duas colunas. Então, multiplico a primeira diagonal, multiplico a segunda diagonal e a terceira diagonal, mantendo o sinal, né? Multiplico voltando a primeira, a segunda e a terceira, trocando o sinal. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 1 vezes 2 vezes menos 2 dá menos 4. 1 vezes 5, menos 1 vezes 5 vezes 7, menos 35. 3 vezes 4 vezes 0, zerou, não coloquei aqui. A volta, menos 1 vezes 4 vezes menos 2, dá 8 positivo, mas como é a volta, menos 8. 1 vezes 5 vezes 0 dá 0, não coloquei aqui. 3 vezes 2, 6 vezes 4, 42, como é a volta, menos 42. O determinante é a operação de tudo, dá menos 98. Não tem muito o que dizer determinante não, que a gente já vinha calculando já o determinante em outras situações, né?